Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Pois é, gente, ontem nós tentamos gravar a live aí para poder tentar ajudar todos, mas infelizmente houve um problema aí na internet, né? E não foi suficiente, né? Para Uhum. poder todos estar tirando a dúvida. Então resolvemos estar gravando esse vídeo agora para poder estar ajudando todos vocês aí. É isso aí, gente. O objetivo da live de ontem e desse vídeo de agora é esclarecer alguns pontos importantes relacionados à Lei 14.020, né, que foi a lei que converteu a medida provisória 936, e também falar a respeito do decreto 14.222, que foi o 10.422, desculpa, que foi o decreto que instituiu aí a prorrogação, né, a possibilidade de prorrogação desses acordos, ok? É importante ressaltar que essa medida que saiu ontem, né, apesar de tantas medidas que estão saindo, essa finalmente foi para poder estar ajudando mesmo todos aí, esclarecer todas as dúvidas aí que muita gente estava tendo problema a respeito das suspensões e prorrogações. É isso aí, gente. Então, E vocês podem estar contando com a gente, né, com a WR. Mandem um e-mail aí pra gente no contato wrassessoria.com.br ou pelo telefone 31 3567. 0963. Pois é, que a gente vai estar enviando para vocês o plano aí, tá, gente? Nós temos 3 planos, tá? É o bronze, o prata e o ouro. E se nenhum desses planos for o suficiente para a empresa, se a empresa vê que não é viável, né, nós temos o plano excelência, aonde que nós vamos criar um plano para você se enquadrar. A respeito de preços, né, de condições, liga para a gente, nós estamos abertos a negociações. O que nós queremos e precisamos nesse momento é ajudar vocês nesse momento crítico que o nosso departamento pessoal passa, não é isso, Daniel? É isso mesmo, tá, gente? O objetivo é esse, é estar auxiliando vocês e contribuir, né, para o crescimento tanto da empresa de vocês quanto diante dessa necessidade aí de tantas dúvidas, né, relacionadas à legislação. São muitas coisas, né, Daniel? Ontem mesmo nós estávamos conversando e diante de tanta coisa nova, essa medida ontem mesmo que saiu do emprego, né? Uhum. Uma pessoa sai do emprego, tem um tempo para poder entrar no mesmo serviço. Então, parece que as regras estão voltando, estão distorcendo. Então, é muita coisa. Como, por exemplo, também o exame admissional que está suspenso, mas vai voltar. Será, pessoal, que nós vamos lembrar disso tudo, quando isso tudo passar, mandar esse pessoal fazer o exame admissional? Será que nós vamos esquecer todas essas regras? Então, conte com a WR. Peça um orçamento, liga para a gente, que nós estamos prontos para poder atender e ajudar vocês. Atualmente nós estamos com uma ferramenta aí muito bacana, que é o Skype, e nós colocamos à disposição 24 horas para poder atender os clientes. Então, tem cliente que liga para a gente via chamada pelo Skype, 10 horas, 10 e meia da noite, 11 horas, sábado, domingo, e à medida do possível a gente sempre está acessando, fazendo videoconferência e para poder fazer tudo direitinho para não ter problemas lá no final. É isso aí, gente. Então a nossa disposição aos nossos clientes tem sido efetiva durante esse momento aí, que a gente sabe que muitas empresas têm passado por momentos difíceis, e principalmente os profissionais de departamento pessoal, né? A gente está vivenciando aí momentos nunca vistos antes, né? A gente achava que o E-Social era desafio, né, Bom? Diante desse tanto de medida provisória e diante de tanta confusão, a gente está vendo que o E-Social foi fichinha, né? Bom, então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar aqui então. Eu vou soltar a vinheta aqui para a gente dar início às nossas explicações aí, às nossas explanações, beleza? Down, down, down. Bom, pessoal, voltamos. Nós vamos compartilhar aqui com vocês as telas, só para que vocês tenham aí um dimensionamento, tá, de como que vai ficar essas questões relacionadas às aplicações, né, de suspensão e de redução, beleza?
Então eu vou compartilhar aqui com vocês telecâmera. Deixa eu ver um pouco. Bom, gente, então aí foi liberado aí o Diário Oficial da União, o decreto 10.422, de 13 de julho de 2020, né, que prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada e de salário de suspensão temporária do contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais de que se trata a Lei número 14.020, de 6 de julho de 2020. É importante, gente, às vezes a pessoa não acha necessidade de ler, mas nós vamos fazer questão de ler tudo com vocês, porque é preciso, né, Raniel? É preciso para se ressaltar, né, o que foi que saiu na lei. A gente vai falando e vai explicando. Como todos sabem, a Lei 14.020 foi a lei que converteu a medida provisória, né, 936, que tratava dos auxílios, né, dos benefícios emergenciais. Ela converteu essa medida provisória em lei e ela trouxe algumas disposições, né, importantes. Depois a gente vai falar alguns pontos importantes relacionados a essa lei, beleza? Então aqui no artigo 1º, tá, ele diz o seguinte: esse decreto prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais, tá? Pessoal, não confunda auxílio emergencial com benefício emergencial. O auxílio emergencial é aquele auxílio dos R$600 e o benefício emergencial é o benefício concedido aí pelas empresas, ok? No artigo 2º ele fala: o prazo máximo para celebrar o acordo de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, que trata o artigo 7º da Lei 14.020, fica acrescido de 30 dias de modo a completar o total de 120 dias. Gente, o que ele está dizendo aqui, tá? Né, Walter? Ele está falando que aqueles benefícios concedidos de 90 dias de redução, tá, e 60 dias de suspensão, eles podem ser acrescidos de mais 60 dias para a suspensão e 30 dias para a redução. Então, como que funcionava antes da lei, tá? Antes da publicação desse decreto, tá? Eu tinha lá a minha empresa, né? A minha empresa, em abril, saiu a medida provisória 936, trazendo a possibilidade de aplicação, por exemplo, de suspensão do contrato de trabalho do empregado de 60 dias, tá? A empresa que simplesmente aplicou suspensão, tá? Ela aplicou suspensão de 60 dias, agora ela pode aplicar novamente mais 60 dias de suspensão, ok? Ficou claro em relação a isso? Certo. Tá. Agora, se a minha empresa aplicou só redução, vamos colocar no segundo exemplo que a minha empresa só aplicou redução. Redução a gente sabia que era pelo prazo de 90 dias, certo? A medida provisória trazia a possibilidade de aplicação de redução por 90 dias. Então, essa empresa só pode aplicar mais 30 dias de redução ou de suspensão, a fim de se complete os 120 dias que a lei traz como sendo o prazo máximo, né, para aplicação desses benefícios, tá bom? Sim, tem muitos alunos que estão nos perguntando, às vezes nos ligam, Raniel, e perguntam se eles podem fazer isso de forma retroativa. Porque essa medida foi agora. Dia 14, né? Então, eles pode acontecer isso, fazer essa medida retroativa? Não, não pode, gente. Aqui é até algo importante, porque no artigo 8º ele diz que o decreto entra em vigor na data da publicação. Ou seja, eu só posso aplicar essas medidas, tá, a partir do dia 14, que foi a data da publicação desse decreto, ok? Então, a partir do dia 14, eu posso adotar aquelas medidas de comunicação do empregado com 2 dias de antecedência, tá? Faço a comunicação com 2 dias de antecedência e faço o início do acordo a partir do dia 16, tá? Apesar de ter muito conflito em relação a essa questão dos 2 dias, mas a gente tem trabalhado dessa forma. 2 dias antes, então a partir do dia 16, comuniquei no dia 14, dia 15, no dia 16 começa aí a nova medida, seja ela de redução ou seja ela de suspensão, tá? Isso aí. Algumas pessoas têm perguntado, posso aplicar com data do dia 13, Raniel, que foi a data do acordo? Gente, por segurança, melhor que seja a data da publicação, tá? Mas a lei entra em vigor
né, na data da publicação dela, ok? A lei foi assinada dia 13 de julho de 2020. Então fica aí esse parêntese, né, para as empresas aí. Acredito que não vai haver problemas, né, de fiscalização relacionadas a isso. Sim. Né, se tiver algum processo de fiscalização, eu vejo que não vai ter nada né, o fiscal do trabalho ele não vai criar nenhum tipo de caso relacionado a isso, beleza? Sim. Então, o que acontece? Aqui diz que o prazo máximo para completar, né, as medidas deve ser de 120 dias, ok? Lá no parágrafo 4º, ele fala o seguinte: o prazo máximo para celebrar acordo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que em períodos sucessivos ou intercalados, de que trata o artigo 16 da Lei 14.020, fica acrescido de 30 dias, de modo a completar o total de 120 dias, respeitando o prazo máximo resultante da prorrogação de que trata o artigo 3º. Os pedidos de redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho utilizados até a data da publicação desse decreto serão computados para fins de contagem dos limites máximos resultantes do acréscimo de prazo de que trata o artigo 2º e 3º e o artigo 4º, ok? Então ele está falando o seguinte, que os benefícios concedidos antes da publicação, eles irão computar para a soma desse prazo máximo aí de 120 dias que a empresa que a empresa pode conceder de benefícios, ok? Isso aí, pessoal. Vou pedir para vocês darem um like aí no canal aí do YouTube, tá? Porque esses likes, gente, que a gente fica pedindo. Quanto mais like vocês derem aí pra gente, toda vez que vocês assistirem, vai alcançar mais pessoas. E o objetivo dessa live, gente, que nós estamos fazendo aqui, é justamente isso. O máximo de pessoas nós atingirmos e ajudarmos, né, melhor. Então, por favor, dá um joinha aí pra gente, tá ok? Bom, então o artigo 6º, leia aí pra gente, Walter, o que diz respeito ao artigo 6º. Ok. O empregado com contrato de trabalho intermitente, dos termos do disposto do parágrafo 3 do artigo 443 da Consolidação das Leis de Trabalho, aprovada pelo decreto da Lei número 5.452, de 1º de março de 1943, formalizada até a data da publicação da medida provisória 936, de 1º de abril de 2020, fará jus ao benefício emergencial mensal, né, no valor de R$ 600, pelo período adicional de um mês, contado da data de encerramento do período de 3 meses de que se trata o artigo 18 da Lei número 14.020 de 2020. Então, o que ele está falando aqui, gente? Que no caso dos intermitentes, né, eles vão ter um acréscimo aí de 30 dias para fins de concessão do benefício deles, ok? Então, é isso que está tratando. Bom, esse decreto, vocês viram, ele é um decreto curto, né, ele tem só 7 artigos. Então, basicamente, o que ele vem tratar é dessa possibilidade de prorrogação, certo? Lembrando sempre que é 60 dias para a suspensão e 30 dias para o caso de redução para aquelas empresas que já se utilizaram, né, já fizeram valer do benefício previsto na medida provisória 936. Então, novamente, se eu apliquei suspensão só de 60 dias, né, e não apliquei nenhuma medida de redução depois da suspensão, eu posso aplicar uma nova suspensão de 60 dias, ok? Se eu fiz a utilização, tá, de redução por 90 dias, eu só posso aplicar uma das duas medidas, seja ela suspensão ou redução, pelo prazo de mais 30 dias, ok? Se eu fiz suspensão de 60 e redução de 30, Daniel, eu posso utilizar mais 30 dias como suspensão ou redução? Sim, posso sim, tá? Então, por quê? Eu já utilizei 90 dias de prazo, tá? De medidas, 90 dias de medidas, então eu posso aplicar aí mais 30 dias que me resta para completar no total de 120, ok? Isso mesmo. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem estar colocando abaixo aí do vídeo ou estar enviando para a gente através do e-mail do contato @wrassessorias.com.br.
Vai ser um prazer aí em ajudá-los. É isso aí, gente. A gente está sempre à disposição. Esse decreto é bem curtinho, tá? Então agora a gente vai falar um pouco aí da Lei 14.020, que foi a lei, né, que foi utilizada como base. Lembrando, né, Walter, que os contratos, né, gente, que esses novos acordos devem ser feitos como novos acordos, não pode ser prorrogação, ok? Todos os novos acordos vão ter que ser formalizados com base na Lei 14.020 e não mais na medida provisória 936. A gente sabe que os modelos antigos, né, dos acordos estavam lá com previsão da medida provisória 936. Então, certamente, seu sistema de folha de pagamento já está adequado a isso e ele já deve estar emitindo esses contratos com base nos artigos previstos na Lei 14.020, beleza? Exatamente. Então, vou compartilhar aqui com vocês novamente telecâmera, tá? Para que vocês possam acompanhar aí o que diz respeito à Lei 14.020. Aqui tá, o texto está pequeno, vou aumentar aqui um pouco, tá? Pessoal, vale ressaltar também, mais uma vez, né, que vale a pena ter uma agenda do lado, vale a pena estar anotando os pontos principais, os pontos mais importantes, para que a gente não se perca aí com as outras rotinas do dia a dia que nós temos dentro do departamento pessoal. É isso aí. Então, gente, a Lei 14.020, ela entrou em vigor a partir do dia 6 de julho de 2020. E aí o pessoal ontem estava perguntando, né? Posso aplicar as novas medidas relacionadas à Lei 14.020 a partir do dia 6 de julho? Não, não pode, tá? Porque, apesar dessa lei ter saído, ela ter convertido a medida provisória, né, ela trouxe praticamente o mesmo texto relacionado à medida provisória com alguns ajustes, entendeu? Então, o que acontece? Ela traz expressamente que ficaria a cargo do Poder Executivo, do Ministério da Economia, soltar decreto complementar instituindo os prazos relacionados à aplicação dessas medidas. Então, o prazo só foi instituído por meio, né, do decreto 10.422 e ele é de data do dia 13, né? Foi publicado aí no Diário Oficial no dia 14, ok? Então aqui, gente, nos artigos, nos principais pontos aqui, ele repete praticamente a mesma coisa que estava na medida provisória 936, ele traz somente alguns parágrafos, né, alguns ajustes, ok? Aqui a gente vai focar no artigo 3º, que ele trata aqui das medidas relacionadas ao Programa de Manutenção e Emprego da Renda, tá? Então, no parágrafo 1º ele diz: o pagamento de benefício emergencial de previsão do emprego e renda, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Por que a gente está falando do artigo 3º, né, Val? Porque lá no artigo 8º, na hora que a gente for falar dele, ele fala muito a respeito desse artigo 3º e os outros artigos também vai relacionando, tá? Algumas mudanças importantes estão relacionadas a esses artigos, tá? Artigo 8º, artigo 12º, que foram artigos que foram modificados, que trouxeram aí algumas considerações importantes, tá? Aqui ele está falando da criação, né, dos benefícios, né, do programa. Então aqui ele traz praticamente, repete, né, as mesmas informações contidas lá na medida provisória 936. Aqui no artigo 6º ele fala das reduções, né, a possibilidade. Então, ele fala dos pagamentos, né, como que vai ser feita a forma dos pagamentos, qual que é o valor que o empregado fará jus. Então, ele repete aquilo que a gente já estava acostumado, relacionado aos benefícios, né, relacionados ao que estava previsto já na medida 936, tá? No artigo 8º, ele diz o seguinte, gente, eu até a gente fez um resumo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Lá no artigo 6º, no parágrafo 6º do artigo 8º, que consta que tem uma das alterações, né, que trazidas aí pela Lei 14.020. Ele diz o seguinte: respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública, se refere ao artigo 1º dessa lei, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de suspensão temporária do contrato de trabalho previsto no caput desse artigo, na forma de regulamento. Então, o que ele diz aqui? Que vai ficar a cargo do Poder Público, tá? Prorrogar ainda mais esses prazos. Então a gente sabe que já tem o decreto 10.422 e pode ser que venha surgir um novo decreto prorrogando ainda mais esses prazos. Obviamente isso vai depender aí das condições, né, relacionadas ao estado de calamidade, das restrições aí, ok? Esse é um ponto. Aí nós vamos lá para o artigo 10º.
fica reconhecida a garantia provisória de emprego ao empregado que recebe benefício emergencial de emprego da renda, tá? Então, ele trata das estabilidades do artigo 10º. Depois é interessante vocês abrirem esse artigo e dar uma olhada lá, tá? Porque ele traz algumas regras relacionadas a essas questões de estabilidade. E ele acrescenta o parágrafo 3º, no caso da empregada gestante, que ela vai ter direito à estabilidade por período equivalente ao acordado para a redução da jornada e da suspensão, né, do contrato de trabalho, após a estabilidade garantida a ela por meio da lei, né, da CLT, ok? Então, depois da estabilidade dela, que é durante o período de gravidez, né, e depois que ela recebe o neném, 4 meses, né, 5 meses após o parto, ela vai ter direito a cumprir essa estabilidade pelo período que ela fez jus ao recebimento aí da suspensão ou da redução do contrato de trabalho. Tá, Raniel, muitas pessoas perguntam, né? Como que vai ficar a estabilidade dos outros funcionários? A dos outros funcionários, dos restantes se mantém, né? Vai manter da mesma forma. Ou seja, se eu utilizei aí medidas para o empregado, apliquei medidas relacionadas a 120 dias, ele vai ter aí os 120 dias de estabilidade depois que cessar o benefício dele, tá? Isso. Então mantém da mesma forma, beleza? Pessoal, lembrando mais uma vez, vocês não estão sozinhos nessa pandemia aí. Vocês podem estar contando com a gente, com a WR Assessoria. Estamos 24 horas, né, à disposição do cliente. E quando eu falo 24 horas, a pessoa que está do outro lado, né, o aluno, o diretor da empresa, o funcionário da empresa, até assusta. Mas vocês não dormem? Pessoal, nós temos uma equipe, né, junto com a gente, para poder estar dando toda a orientação de forma correta, tudo baseado pelas MP, tudo baseado dentro da lei, para você estar fazendo tudo direitinho. Então, conte com a gente, vale a pena você estar fazendo um orçamento com a gente. Entre em contato que nós vamos fazer, você vai fazer parte desse time e nós vamos fazer parte aí com vocês também. É isso aí, né? Tudo para auxiliar vocês, tá, gente? Todo o nosso esforço tem sido justamente para isso, para trazer a vocês a informação em tempo real, no máximo, né, de conteúdo possível e, obviamente, com a máxima segurança jurídica, né, possível, ok? Então, lá no artigo 12º, ele trata de algumas modificações relacionadas à concessão desses auxílios por meio de acordo individual, principalmente aí para as empresas com faturamento superior a 4.800.000. Por quê? Ele reduz, tá? Então, ele fala que eu só posso aplicar por meio de acordo individual a suspensão e a redução, tá? Que ele fala aqui de que trata o artigo 3º da lei, né? Que a gente já falou dele aqui, que esse artigo 3º engloba tanto suspensão como redução, para aqueles empregados com salário igual ou inferior a R$ 2.090, tá? Antes era um outro valor, né? Antes era 335, né? Para todos os empregados. Agora, as empresas com faturamento superior a 4.800.000 só pode firmar acordo de forma individual com aqueles empregados que recebem até o valor de R$ 2.090, beleza? Fora esses empregados, devem ser por meio de acordo coletivo. O parágrafo 2º, ele mantém, né, as empresas aí com receita igual inferior a 4.800.000 no ano de 2019, então eu posso firmar acordo individual com o valor de R$ 3.135 para todos aqueles empregados que recebem menos que R$ 3.135. E o parágrafo 3º também ele manteve, né, que é aqueles empregados que têm diploma de nível superior e que recebem até 2 vezes o valor do salário máximo de contribuição do INSS, tá? Que dá 12.200 e alguma coisa, né? R$ 12.202 com 12 centavos, ok? Aí, gente, ele acrescenta aqui um parágrafo primeiro que é importante, tá? Para os empregados não enquadrados no caput deste artigo, as medidas que trata o artigo 3º dessa lei somente poderão ser estabelecidas por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, salvo as seguintes hipóteses nas quais se admite a pactuação por acordo individual, tá? Vamos prestar atenção aí, né, gente? Essas possibilidades aí, né? Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de 25%, isso já estava na medida provisória 936. No parágrafo 2º, redução proporcional de jornada e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho.
vejam bem, quando o acordo não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos neste valor o benefício emergencial de prevenção do emprego e da renda, a ajuda compensatória mensal e, em caso de redução de jornada, o salário pago pelo empregador em razão das horas de trabalho. Então, o que ele está falando aqui, gente? Que se eu tiver um empregado, tá, que recebe lá seus R$4.000, vamos colocar assim, ele estaria fora da possibilidade de enquadramento da redução e da suspensão. Porém, se eu fizer a suspensão desse empregado e manter o mesmo valor que ele recebia, somado o benefício que ele vai receber do governo, né? Que no caso aí ele vai receber o valor do benefício emergencial no valor do seguro-desemprego, no teto máximo do seguro-desemprego, mais a ajuda compensatória, tá? E no caso de redução, mais o salário dele, o salário que ele vai fazer jus aí relativo às horas trabalhadas, eu posso sim fazer o acordo individual desses funcionários. Isso foi algo positivo, né, Walter, para as empresas. Exatamente. Porque teve algumas empresas que tinham funcionários aí que recebiam valores altos e que elas estavam impossibilitadas de fazer esse tipo de acordo, né? A medida provisória trazia vedação, não podia de fato aplicar por meio de acordo individual. Porém, aqui o governo trouxe essa possibilidade desde que seja mantido o mesmo valor de salário dele. Então é melhor, né, Valdo, nesses casos a gente avalia como sendo uma possibilidade melhor do governo pagar, por exemplo, quase R$2.000 e você pagar os outros R$2.000 do que você ter que continuar pagando para esses profissionais os R$4.000 que ele recebia. Né? Isso é uma grande vantagem aí que o governo trouxe para todas as empresas. Exatamente. Outra vedação também que existia na lei, na medida provisória 936, estava relacionada, e isso foi regulamentado lá pela portaria, né, 10.436, se eu não me engano o número da portaria antiga, era que a gente não poderia firmar acordo, né, que tinha vedação, que não poderia firmar de hipótese alguma acordo com profissionais que estivessem em gozo de benefícios da Previdência Social, certo? Agora ele alterou. Então ele diz o seguinte: para os empregados que se encontram em gozo de benefício de aposentadoria, e aqui ele traz a restrição somente para os aposentados, a implementação das medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, ou suspensão temporária do contrato de trabalho por acordo individual escrito, somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses de autorização do acordo individual de que trata de trabalho previsto no caput do artigo 1º deste artigo, houver o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, observado o disposto no artigo 9º desta lei e as seguintes condições. O valor da ajuda compensatória mensal de que se refere o epigráfico deverá ser, no mínimo, equivalente ao benefício que o empregado recebia se não houvesse a vedação prevista no inciso 2 do artigo 2º, né, do parágrafo 2º do artigo 6º, tá? Então, o que acontece para esses funcionários aposentados, né? Eu posso sim fazer o acordo individual de suspensão, porém, o valor da ajuda compensatória mensal dele, tá, deverá ser de, no mínimo, o valor equivalente do benefício que o empregado recebia se não houvesse a vedação, tá? Então, eu tenho que ir lá e fazer o cálculo relacionado ao benefício que ele receberia e pagar isso a título de ajuda compensatória, tá? É a única possibilidade aí de fazer acordo individual com os aposentados. Na hipótese de a empresa se enquadrar no parágrafo 5º do artigo 8º dessa lei, o total pago a título de ajuda compensatória deverá ser de, no mínimo, igual à soma do valor previsto naquele dispositivo com o valor mínimo previsto no inciso 1 deste parágrafo. Então, eu vou ter que somar esses dois valores para fins de concessão da ajuda compensatória dele, ok? Então, é interessante a gente utilizar aí os simuladores, né? Que a CNTI tem disponibilizado esses simuladores, alguns sites têm esse simulador. A gente faz essa simulação e verifica o valor da ajuda compensatória que eu vou ter que pagar para esses profissionais, para esses empregados aposentados. Isso aí, pessoal, vale ressaltar que isso tudo, né? Todas essas medidas, quando você fazer esses acordos com o funcionário, é tudo por escrito, né, Raniel? Exatamente, tudo por escrito, né? E aí a gente pode fazer a comunicação com o empregado, é uma previsão que está lá no parágrafo 3º, que os atos necessários à pactuação dos acordos individuais escritos de que trata este artigo poderão ser realizados por qualquer meio físico ou eletrônicos eficazes.
Lembrando, gente, que não basta simplesmente mandar para o funcionário, né, Val? Sim. A gente tem que ter a concordância dele. Então, ele tem que retornar a mensagem informando que ele está de acordo com aquele... Porque quando a gente fala de acordo, é firmado entre as partes, né? As duas partes têm que participar, ok? E se o funcionário não der o retorno, a empresa vai basta não ser acordo. Exatamente. A empresa vai ter que se valer de alguma medida aí para fins de correr atrás desse retorno do empregado, tá? Então, isso aí é um ponto importante também, tá? Vamos lá, o parágrafo 4º. Os acordos individuais de redução de jornada de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuados nos termos dessa lei deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato da categoria profissional no prazo de 10 dias, contado da data da sua celebração. Pessoal, tem que informar para o sindicato, tá? Não deixem de informar para o sindicato. Às vezes o sindicato não está, às vezes não tem atendimento presencial, mandem por e-mail, acessem o site lá, peguem os sites, os e-mails e mandem para todos eles, para vocês se resguardarem. A gente tem recebido, gente, muitos relatos de profissionais de departamento pessoal que estão esquecendo de mandar esses acordos para o sindicato. Não pode esquecer de enviar para o sindicato. Sob pena de invalidação desses acordos, tá? Se tiver fiscalização do Ministério do Trabalho, esses acordos podem ser invalidados por causa da ausência de comunicação ao sindicato, beleza? Bom, parágrafo 5º. Se após a pactuação do acordo individual na forma deixativa houver celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho com cláusulas conflitantes com a do acordo individual, deverão ser observadas as seguintes regras, tá? A aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período anteriormente negociado em convenção coletiva. E isso, gente, é importante porque alguns sindicatos estão fazendo aditivos, né, Walter, de convenção para tratar da pactuação desses acordos. Então, muito cuidado com isso, porque se houver algum acordo aí, sair por parte do sindicato, algum aditivo relacionado a essas medidas de prevenção do emprego e da renda, a gente tem que seguir a norma mais benéfica, tá? Aqui ele fala o seguinte, no parágrafo 2º, que a partir da vigência da convenção do acordo, a prevalência das condições estipuladas na negociação coletiva deverá prevalecer, né, então aquilo que está em convenção, naquele em que conflitarem com as condições estipuladas no acordo individual. Quando as condições do acordo individual foram mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão sobre a negociação coletiva, tá? Então vamos acompanhar aí, né, nos sindicatos, né, por meio do site dos sindicatos, se vai sair algum aditivo relacionado a isso. Okay? Pessoal, muita coisa, né? Por isso que eu estou falando. Anotem, fiquem precavidos para a gente não se perder e fora da nossa rotina. É engraçado, né, Raniel, que vale ressaltar que sempre quando a gente vai trabalhar no departamento pessoal, a gente sempre escuta algumas piadinhas que o departamento pessoal trabalha só no final do mês, né? Agora ninguém pode falar isso, né, gente? Aliás, antes também ninguém podia falar nada, né? Porque todo mundo sempre achava, o departamento pessoal pode ajudar aqui no fiscal, pode ajudar no contábil, pode ajudar aqui no setor da legalização. E quem trabalha, quem sabe a rotina do dia a dia, sabe que não é bem assim. Né? A gente sempre é comprometido, tem e-mail para olhar, é o cliente que está ligando, é uma novidade. E agora, com todas essas MPs aí, com essa pandemia, todas essas modificações, social, todas essas novidades, não podem falar que o departamento pessoal trabalha só no final do mês. Né? Porque tem muita coisa aí, né, gente? A gente tem feito aí se desdobrar para dar conta de tanta coisa, né? Vamos lá, o artigo 17, ele traz a previsão aí que os empregados demitidos, né, que estejam em curso de aviso prévio, eles podem ser, os avisos, né, em comum acordo podem ser cancelados, tá? E esses empregados, eles poderão ter medidas, né, de suspensão ou de redução aplicadas, tá? Porque algumas empresas, como demorou muito para sair o decreto, né, algumas empresas entraram aí em total desespero e aplicou aviso prévio para alguns funcionários. Então, esses avisos prévios em comum acordo poderão ser cancelados, e aí a gente sempre ressalta, né, Walter, que se é em comum acordo, tem que ter o aceite do empregado, tá? Esses avisos podem ser cancelados e esses empregados automaticamente
podem ser reinseridos, né? Poderão ser reinseridos aí nessas medidas aí de suspensão ou de redução, tá? Isso aí. Aqui, né, aliás, eu até troquei, né? Quem fala disso é nos próximos artigos. No 17, no 17 ele fala a respeito da dispensa sem justa causa do empregado com deficiência, tá? Que ele diz que é vedada durante o período, né, a vigência aí do estado de calamidade, fica vedada, fica proibida a dispensa do empregado com deficiência. Não pode mandar o funcionário com deficiência, né, embora sem justa causa, não é isso? Isso. Até dia 31/12, né? Que é o período aí que está vigorando aí o estado de calamidade pública, salvo mais uma nota importante aí, principalmente para as grandes empresas aí estarem anotando isso aí. Exatamente. Né? Tem que ser observado isso também, ok? No artigo 22 ele fala da empregada gestante, né, que inclusive a doméstica poderá participar do programa emergencial de manutenção e emprego da renda. E aí ele traz alguns dispositivos relacionados a isso, que o empregador deverá efetuar imediatamente a comunicação do Ministério da Economia quando ela entrar em licença maternidade, e a aplicação das medidas que trata o artigo 3º, né, que a gente já falou a respeito dele, que são as medidas de suspensão e redução, será interrompida imediatamente. Ou seja, se eu coloquei uma empregada de redução ou de suspensão e ela ganha o neném, né, então eu tenho que imediatamente entrar lá no portal do empregador web e informar aquela redução antecipada lá, né, com data de um dia anterior à data do parto, que é a data que ela entra aí legalmente, né, ela entra em licença maternidade, ok? Aqui é o que eu falei, né, cancelamento do aviso, está no artigo 23, né, já citei aqui a respeito disso, que os empregados vão poder ser reinseridos, né, nessas medidas. No artigo 24, ele diz que os acordos de redução proporcional de jornada e salário de suspensão celebrados entre empregadores e empregados em negociação coletiva e individual com base na medida provisória 936, regem-se pelas disposições referidas na medida provisória 936, tá? No artigo 25, ele fala a respeito de operações de crédito, de empregados que pegaram empréstimo, que vão poder ter essas operações renegociadas, tá? Na mesma forma do artigo 26, vale depois dar uma verificada, tá? E no artigo 29, ele traz um parágrafo importante, tá? Que não se aplica o disposto do artigo 486 da CLT, né, que o artigo 486 é aquele artigo que trata, né, aquele artigo polêmico que trata aí das rescisões por força maior, né, que gerou muita discussão se era possível fazer aplicação, se não era. Então ele traz, né, essa lei, ela traz expressamente informando que não se aplica o disposto no artigo 486 às hipóteses de paralisação ou suspensão de atividades empresariais determinadas por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para enfrentamento do estado de calamidade pública, tá? Então aí ficou esclarecido que não se aplica a rescisão por força maior em casos aí de decretos, né, de suspensão de atividades relacionadas ao Covid-19, né, o estado de calamidade pública em decorrência aí do Covid-19, ok? Voltamos aqui com a tela. Então é isso, pessoal, que a gente tinha a passar para vocês. Mais uma vez a gente ressalta, né, que nós da AWR, a gente está aí sempre à disposição de vocês para qualquer auxílio. Aqueles que ainda não nos seguem ainda nas redes sociais, né, ou que não nos seguem no nosso grupo do Telegram, a gente tem um grupo no Telegram que é um grupo Tira Dúvidas. Esse grupo tem se mostrado bastante efetivo no auxílio aí aos profissionais de departamento pessoal. Então, se você tem interesse, basta buscar lá no Telegram, um grupo aberto. WR Assessoria. Só digitar lá na busca do Telegram, WR Assessoria, que vocês automaticamente já vão ser inseridos. Em todas as redes sociais também nós estamos aí, gente. No LinkedIn, nós estamos no Instagram. No Instagram nós temos 3 Instagram aí, que é o do Raniel, o meu, Walter, né? E da WR Assessoria, tá? Pode estar seguindo a gente lá, que nós postamos constantemente informações importantes lá para vocês. Tem um blog também, o Facebook. Exatamente. E o nosso site, né? www.wrassessorias.com.br, tá? Isso aí. WR Assessorias no plural, tá bom, gente?
Nosso e-mail de contato@wrassessorias.com.br. O nosso telefone 31 3567 0963, tá? O nosso público geralmente é tudo de Belo Horizonte, né? Nós temos alguns clientes fora de Belo Horizonte também, que nós atendemos com bastante eficácia também, né? E estamos mais perto de vocês. Então isso facilita mais também a comunicação, né, Raniel? É isso aí. Nossa sede se localiza aqui no bairro Santa Amélia, na região aqui da Pampulha, né? Estamos ainda trabalhando aí, fazendo um espaço bem bacana para quando passar essa pandemia, graças a Deus, nós acreditamos que isso vai passar, voltarmos com os nossos cursos presenciais, né? Estamos fazendo um espaço muito acomodado, aconchegante, para poder estar acolhendo você e para poder estar trocando informações aí no dia a dia do departamento pessoal. É isso aí, gente. A gente espera ter ajudado, né, Walter? O nosso objetivo sempre é esse, tá? É trazer aí conteúdos para vocês de forma mais simplificada, né, e indo diretamente nos objetivos, né, que é mostrar o conteúdo que realmente importa, ok? A gente sempre fala, né, gente, que o profissional de departamento pessoal, ele tem que se readequar, não é isso, Val? Exatamente. Com esse número de medidas e leis e portarias sendo publicadas, fazer o acompanhamento constante disso e fazer leitura, não tem jeito mais. Pois é, gente, isso aí o E-Social já tinha dado uma sacudida já dentro do departamento pessoal, né? Aquele analista, aquele auxiliar, ele não pode mais ficar só voltado, né, aquelas regras que não podia sair, né? Era tudo muito amarrado dentro do departamento pessoal. Era um setor muito muito fechado, né? Muito amarrado. Então, com o E-Social, o que aconteceu? O profissional teve que levantar da cadeira, né? Vamos dizer assim. Ele teve que correr atrás de informações, ele teve que se adequar e com a pandemia ele teve que redobrar isso aí, né? Então eu acredito, nós já conhecemos muitas pessoas que têm anos e anos de departamento pessoal que saíram, né, do departamento pessoal porque não conseguiram acompanhar a tecnologia, as novidades. E para poder falar a verdade, né, Raniel, vem mais coisas novas aí. Tem mais coisa por vir, né? A gente tem aí o grupo 3 do Simples Nacional, as empresas do Simples Nacional para entrar no E-Social. Então, apesar disso, está suspenso, né, até então, por causa do estado de calamidade pública. Mas muita coisa tem mudado nas relações trabalhistas, né? E a gente sabe que mais coisas ainda estão por vir, estão por mudar. Tá? Isso aí, pessoal, nós estamos à disposição, contem com a gente e façam orçamento aí com a gente. A minha empresa não tem condições, estamos passando por um momento crítico, eu não tenho condições, liga pra gente, conversa com a gente. A gente sempre tem um plano, né? O nosso objetivo, gente, é atender vocês, tá? Isso aí. E é claro que a gente sempre vai fazer o possível para enquadrar aí nas condições, né, necessárias aí. A gente sabe do momento que estamos vivendo, do momento que estamos passando, mas o nosso objetivo principal é trazer aí o conteúdo para vocês e auxiliá-los, né, diante desses desafios constantes aí. Isso aí. Ok? Bom, pessoal, com Deus. Até mais, tá? Tudo certo, um grande abraço. Brevemente a gente está aí de novo. Um abraço, até mais.